Não existe queda mais dura que a do ambicioso. Icarus, Sean Murray, Todd Howard, todos já miraram para o sol e ainda assim acabaram se vendo caídos em meio a ruínas. Alguns conseguem se reerguer, outros ficam pelo caminho, mas a verdade é que nenhum deles caiu tão feio quanto Anthem. O jogo que era uma aposta da Electronic Arts na BioWare, o jogo que prometia revolucionar como as histórias eram contadas, o jogo que seria o futuro dos games, mas que infelizmente viu um quieto e triste fim dia 12 de janeiro. Vem com a gente para entender como a ambição de Casey Hudson e a ganância da EA transformaram Anthem na anatomia de um fracasso. Anthem foi lançado dia 22 de fevereiro de 2019 pela BioWare, e para entender esse jogo é imprescindível conhecer um pouco melhor a BioWare. Todo mundo conhece Mass Effect, os mais ligados estão por dentro do Knights of the Old Republic, mas pouca gente sabe que a BioWare, na verdade, já faz jogos há mais de 30 anos. Foram fundados em 1995 em Edmonton, no Canadá, e bem, eles merecem um vídeo por si só. É uma empresa muito interessante, então aqui vai uma versão resumida. Se tu quer o vídeo sobre eles, comenta aí. Mas a BioWare foi fundada por 3 estudantes de medicina, fez seu primeiro sucesso com o Baldur's Gate ali em 2000, e aí vieram vários jogos clássicos depois. A partir de 2007 foram comprados pela EA, e aí tiveram o seu tamanho potencializado. Chegou a se dividir a BioWare em 7 sedes diferentes, com focos e prioridades que se estendiam de trilogia Mass Effect a Dragon Age e tudo no meio. Hoje em dia são só 2 sedes, Edmonton no Canadá e Austin no Texas, e foram essas duas que trabalharam no fatídico Anthem. Eu digo fatídico pois por muito tempo o jogo sequer teve nome, mas a gente chega lá. Outro fator que é importante nessa história é entender a questão Electronic Arts. Na época da compra da BioWare, a Electronic Arts dizia que as experiências da BioWare nos gêneros de RPG e ação iriam continuar a expandir o portfólio da empresa, reforçando o compromisso de criar o melhor entretenimento interativo do mundo. Mas conforme os anos foram passando e as realidades de produção de jogos gigantes como Dragon Age e Mass Effect foram ficando cada vez mais cristalinas, a EA se deu conta de algumas coisas. Esses são jogos que custam caro, que levam muito reforço de pessoal, eles requerem de muita gente para que eles sejam completos. E acima de tudo, esses jogos não têm garantia de que vão vender bem. Se tu for comparar números de Mass Effect, pega o que mais vendeu, por exemplo, pega esse Mass Effect e compara com os números do FIFA que mais vendeu, não tem como fugir. Um FIFA é comercializável de formas que uma experiência single player nunca vai ser. O líder da Electronic Arts nessa época, o CEO da empresa, era Frank Gibeau, e existem várias entrevistas dele desse período onde justamente ele fica maldizendo jogos single player. Tem duas que eu acho que são mais pertinentes pro nosso vídeo aqui que eu quero trazer, tá? A primeira é uma que me diverte muito, onde ele diz que ele não mandava, mas ele preferia inspirar os developers a pensarem sempre nas ramificações comerciais do tipo de produto que eles faziam. O que isso quer dizer se a gente traduz o business talk ali, né? Quer dizer que quando um developer chegava pra ele com um problema no Mass Effect, ou então com a ideia pra um novo jogo, ele enchia o saco do cara dizendo, tá, mas tu tá pensando em como a gente vai monetizar isso ao longo de uma década? Tu acha que não vale a pena a gente colocar uma microtransação? Quem sabe um cosmético? Quem sabe uma DLC de itens bônus? Na minha tradução é isso que esse quote quer dizer, mas tem um outro que eu também acho bem divertido, que foi bem polêmico na época, onde ele se orgulha de dizer que faz muito tempo que ele não aprova nenhum jogo single player, né? Ele usa o termo green light ali, que faz muito tempo que eu não dou green light em nenhum jogo single player. E claro que eu tô parafraseando ele, né? Mas essa foi uma declaração que foi bem polêmica, que ele teve que inclusive depois desfazer e dizer não é bem assim, nada a ver e tal. Graças a Deus, esse cara hoje tá na zinga, né? Assumindo, pelo menos, que ele não se interessa em fazer bons jogos, e sim em lucrar o máximo possível. Mas ele parecia ter uma certa razão, pelo menos para os investidores e shareholders daquela época da empresa. É num cenário desses, de projeções loucas e números terríveis, que surge, ainda em 2012 mesmo, Casey Hudson, com um pitch para um jogo extremamente ambicioso. We were just thinking
for many years as we were finishing out the Mass Effect trilogy, we were just thinking about like, where should games go? Casey Hudson começou carreira na BioWare ainda antes da virada para os anos 2000. O primeiro emprego dele na indústria foi na BioWare. Ele trabalhou, claro, em diversos projetos com cargos diferentes, mas foi galgando a escada corporativa até o posto de Game Director, cargo esse que ele executou em Knights of the Old Republic 1 e toda a trilogia Mass Effect. Quando o terceiro Mass Effect sai em 2012, Hudson e seus líderes de equipe já estavam cansados daquela fórmula BioWare que eles mesmos ajudaram a criar. Pensavam muito no que seria o futuro dos games, mas também percebiam uma certa mudança nos ventos. Os Frank Gibbows da vida queriam sua grana, então os games que tivessem componentes online teriam mais sucesso com executivos da laia dele. Foi aí que a equipe de Mass Effect conjurou um pitch. E se conseguíssemos criar um jogo com a história profunda que a BioWare é conhecida por fazer, mas que fosse completamente integrado com o online? E se conseguíssemos transformar a BioWare numa empresa de números como FIFA, com um jogo de storytelling contínuo que fosse inédito no mercado? Com essa vaga ideia, nasceram os primeiros rascunhos de Anthem, ou Dylan, em 2013. O nome Dylan, caso tu não tenha captado, é uma referência a Bob Dylan, porque a equipe queria que Anthem fosse o Bob Dylan dos games. O que isso quer dizer, eu não sei. Queriam, será que Anthem fosse desafinado, mais carismático? Não sei. O que isso queria dizer quando esse nome nasceu em 2012, 13 ali, a verdade é que ninguém sabe. Mas nessas reuniões de pitch de 2012, 13 ali, Casey Hudson dizia que a BioWare precisava mudar, que tinha que se atualizar para o futuro. Essa mensagem foi vista com muito entusiasmo pela alta gerência da Electronic Arts, mas infelizmente foi muito mal vista pelos próprios funcionários da BioWare, os que trabalhavam em Dragon Age e outras ideias que continuavam a aprimorar essa fórmula BioWare. Com essa confusão constante de uma certa alta gerência de líderes brigando com os funcionários mais de base, que o desenvolvimento de Anthem foi andando e tomando diversas formas. Em um momento era mais survival, em outro priorizava mecânicas de escalada, em outro era mais crafting, mas em todas as versões o jogo já patinava em definir o que exatamente seria esse storytelling do futuro que ele queria apresentar. Entramos em 2014 então com diversos problemas no horizonte. Em agosto, Casey Hudson sai da BioWare. Ele diz em declarações públicas que precisa acionar o reset, buscar experiências diferentes e deixa Anthem a cargo de outras lideranças dentro da empresa. Na concorrência, Destiny é lançado pela Bungie, e por mais que seja um jogo divisivo, etc e tal, ele consegue trabalhar justamente as noções de storytelling contínuo que o então Project Dylan queria almejar. A reação dentro da BioWare ao lançamento de Destiny foi a pior possível. Eles evitavam qualquer comparação com Destiny, Borderlands ou outros looter shooters da vida aí, batendo na tecla de que Anthem seria um jogo único, que seria infrutífero comparar ele com os pares, pois ele faria tudo melhor. E entendo que, olhando com perspectiva hoje, isso pode parecer uma bobagem, mas lá na época do desenvolvimento inicial desse jogo, evitar as comparações foi algo que eu acredito que minou ele muito, porque sim, claro, se a gente for só ficar comparando e vendo o que isso faz, o que aquilo faz, a coisa pode ficar um pouco nociva, porque fica difícil de tu de fato te destacar, de tu chegar em algo único e pode muito bem ser que tu acabe só imitando todos os jogos que estão no momento aí. Mas ao mesmo tempo, quando estamos criando uma propriedade intelectual nova, quando queremos fazer algo novo, é interessante também tu dar uma olhada no que tá rolando no mercado, para que dali tu possa tirar lições que facilitem o teu jogo, que acelerem o desenvolvimento dele e até mesmo evitem que tu cometa erros que os teus rivais estão cometendo no mercado agora, tá? Por isso que eu acredito que tudo vai caminhando para Anthem se tornar um projeto muito demorado, um projeto onde as decisões são postergadas até os últimos momentos, porque ninguém quer dar a palavra final. E o cara que podia dar a palavra final saiu no meio do ano. Mas ao mesmo tempo, esse cara saiu, só que a visão dele ficou com os executivos. Eles pegaram o pitch e acreditaram muito naquilo. Então, os executivos CEOs que não trabalhavam fazendo o jogo pressionavam a equipe para que atinja essa visão vaga de Casey Hudson que saiu sem deixar muitas pistas.
e essa visão vai se tornando cada vez mais impossível. Mas aos trancos e barrancos, as equipes tentavam fazer algum progresso, apesar de ainda estarem lutando contra o fantasma do pitch magnífico de Casey Hudson. Algumas coisas já conseguiram avançar por ali aos trancos e barrancos. Por exemplo, os devs decidiram que o jogo seria feito com essas armaduras estilo Homem de Ferro, que essas armaduras seriam imprescindíveis para navegar o que seria chamado de um mundo sem rodas, onde todo o transporte do jogador seria feito via armaduras, seja a pé, com escalada ou a base do voo. A essa altura isso não tinha sido bem definido ainda, mas o conceito, a armadura, o player usar isso para se locomover já estava cravado. Decidiram também que o nome dessas armaduras seria chamado de Javelin e que seriam vários tipos, permitindo builds e ideias que variassem de jogador a jogador, como se a armadura fosse a classe, por assim dizer. Mas uma coisa bem importante ainda não tinha sido decidida: o maldito do nome do jogo. E essa é uma parte da história de Anthem que me diverte muito pessoalmente, tá? Porque a pré-produção do jogo foi avançando ali 2015, 2016 e tal, e alguns dos conceitos foram ficando mais firmes, e aí surgiu a ideia de chamar o jogo de Javelin, para conectar justamente com a ideia das armaduras, Homem de Ferro style e tudo que tem a ver com essas noções populares ali por aquele período. Esse nome foi sugerido para Electronic Arts e foi rechaçado. Ninguém curtiu na alta gerência ali, porque seria um nome pouco impactante, um nome com um aspecto pequeno, por assim dizer, que não representava o escopo faraônico desse suposto game changer que seria o jogo Dylan nesse momento, né? Vários outros nomes foram rascunhados, então, enquanto o jogo ainda caminhava pela sua pré-produção, e aí surgiu um mais promissor, um nome que estava ganhando mais força dentro da BioWare ali, que era Beyond. Esse nome supostamente representava a ideia de que o jogador iria para o além encontrar o perigo, que seria um daqueles jogos onde o único refúgio é um hub exato, e para jogar, para de fato fazer as coisas do gameplay, tu tem que ir além desse hub, pra selva, pros perigos, etc e tal. Esse nome realmente começou a ficar bem popular dentro da BioWare, porém, alguns de vocês já se ligaram que mesmo em 2014, 15, 16 ali, já existiam jogos com o nome Beyond, né? E tudo bem, a Electronic Arts estava ciente disso e disse: deixa pra nós vamos garantir os direitos desse nome, a gente vai fazer isso porque a gente é a EA, a gente tem grana, a gente tem ali uma barganha e vai fazer funcionar. Tudo certo. A pré-produção continuou a avançar, o jogo entrou em estágios iniciais de produção, e aí vem 2017, né? E logo antes da E3 de 2017, mais ou menos ali pelo meio do ano, vem a notícia que ninguém queria: o nome não foi liberado, obviamente. Então, no desespero, semanas antes da E3, que eles tinham que mostrar um trailer do jogo e anunciar o jogo, os devs cospem um nome: Anthem. Um nome apenas, simplesmente uma ideia, porque o conceito do hino da criação, da história, da lore, das facções, nada disso existia a essa altura. Todos esses conceitos vieram depois, no estilo engenharia reversa, fazendo o que podiam para combinar o nome que foi cuspido ali para E3 com as ideias de lore. E ainda assim, com muito crunch e um pouco de milagre, veio a E3 de 2017 e foi então anunciado para o mundo Project Dylan, agora com seu nome oficial, Anthem. Depois que Anthem foi anunciado, o momento do projeto acelerou exponencialmente. O trabalho de marketing conseguiu trazer muito buzz pro nome do jogo, e a ideia que foi mostrada no trailer de 2017 conectou muito com o público. Anthem pareceu um jogo promissor, e isso serviu, a resposta do público serviu até como motivador para Electronic Arts e a BioWare ali, que começaram a mover profissionais de vários times, como o do Dragon Age 4, por exemplo, antes dele até se chamava Veilguard, pegou profissionais dessas equipes e começou a jogar na equipe do Anthem para engordar essa equipe e ela conseguir produzir o jogo mais rápido. Aí que entra para a produção do Anthem Mark Darrah, que sai do desenvolvimento de Dragon Age e vai assumir cargo de produtor executivo em Anthem. Mais ou menos por essa altura, logo antes ou logo depois da E3 ali, que Casey Hudson volta para BioWare, mas agora num outro cargo, de gestão geral do estúdio, sem tanto poder sobre Anthem, mas ao mesmo tempo ajudando a promover o jogo em entrevistas e aparições públicas. Afinal de contas, ele era a cara pública da franquia Mass Effect, né? Então ajudava muito trazer ele para vender o Anthem, mesmo que hoje ele já não trabalhasse
tão pesado no jogo. É bizarro, inclusive, assistir entrevistas dessa época, porque tu consegue ver o Hudson e outros developers abusando de ginástica mental para justificar que ele ter saído do projeto em 2014 foi uma coisa boa, pois supostamente ele voltava com outros olhos para a produção agora. Tá certo. Mark Darrah, assim como Kaizen, vem de muitos anos de BioWare, mas ele vem de outro lado. Enquanto o Hudson da vida trabalhava em Mass Effect, Mark Darrah trabalhava em Dragon Age, e os times eram muito separados mesmo. Mark Darrah inclusive trabalhou em Dragon Age desde a concepção da série, então são dois funcionários de muito tempo de casa. Quando Mark Darrah se viu em Anthem, o que o mesmo fala em retrospectiva é que ele fez o que pôde para tentar alterar a programação de lançamentos da BioWare. Ele era um cara que ele não necessariamente era um dev ou um storyteller ou um artista, ele era muito mais focado na produção, em fazer o jogo sair. Então os pensamentos dele eram sobre, tá, como que eu vou fazer o melhor jogo sair no tempo correto? Por isso que ele tinha uma ideia de antecipar Dragon Age 4, que estava muito mais pronto e que ele conhecia muito mais, e assim daria mais tempo para que Anthem pegasse forma, se tornasse um jogo mais decidido e de fato pegasse um norte. Darrah diz que tentou pelo menos 3 vezes ao longo de 2017 explicar essa ideia para os executivos, mas todas as vezes foi negado, e para piorar a EA vem com um prazo final. O jogo tem que sair antes de março de 2019 para não atrapalhar o nosso próximo ano fiscal, então faz o que a gente está mandando ou cabeças vão rolar. A produção então se desesperou, e disso claro que veio uma sucessão de problemas. O time de interface não conseguia avançar em nada em tempo hábil, o departamento de história brigava com o aspecto multiplayer do jogo, o departamento de Quality Assurance não estava funcionando, e graças a essas e outras desavenças, uma rivalidade começou a se formar entre os dois hubs da BioWare. O time de Austin batia a cabeça com a gestão que ficava em Edmonton, e a comunicação entre as sedes não era fácil, pois vários dos departamentos mantinham suas coisas em segredo um do outro. Para ter uma ideia da situação, mais ou menos um ano antes do lançamento do jogo, ele não tinha 10 missões finalizadas. Os times ficavam iterando e refazendo e remodificando uma ou duas missões e simplesmente não atingia a quantidade de conteúdo que tinha que ter para um jogo desse tamanho. O clima era de confusão total, e muitos desses profissionais brigavam também porque sabiam que provavelmente seriam demitidos, pois depois de Anthem, o processo seguiria uma lógica normal de um estúdio como a BioWare, que contratava uma galera, expandia bastante durante o dev, saiu o jogo e depois era hora de demitir, ou seja, tava todo mundo com medo porque sabia que a coisa ia dar ruim. Mas aí vem 2019, batendo na porta finalmente, quer tu queira, quer não, e agora Anthem se armava para cair nas graças do público. Não sem antes, claro, trocar os pés pelas mãos mais uma última vez antes do lançamento. Nesse momento que surge a clássica imagem, o grid de quando tu conseguiria jogar o jogo. Isso foi motivo de muito deboche internet afora, e não é à toa, porque até a ideia de explicar como jogar é confusa. São 20 possibilidades de como jogar Anthem, se tu vai jogar demo, se tu vai entrar antes, se tu vai ter Early Access, se não sei o que, se isso, se aquilo, e bem, a essa altura a internet já duvidava muito da capacidade desse jogo dar certo. O cenário era completamente diferente daquela E3 de 2017. O lançamento foi, como toda a história desse projeto até aqui, cheio de tropeços, que nem dirigir com motorista novato. As telas de loading eram absurdas, o jogo ainda era cheio de bugs e a crítica começava a carcar como o fogo de Satanás. Mas ainda assim chegou fevereiro de 2019 e Anthem saiu. É indiscutível que os visuais impressionam. Já era assim naquele grandioso trailer de 2017 e permanece assim no produto final que era possível jogar até poucos dias atrás ali. O jogo tem um senso de escala muito fascinante, onde o mundo aberto é gigantesco e o jogador é apenas um grãozinho de areia nessa praia. Eu acho que isso é um acerto dos grandes, isso é muito sci-fi e é muito bonito de experienciar.
Os cenários, por vezes, parecem uma pintura em movimento, vindo direto de algum concept art de Caladan do Duna, sei lá. O mundo é aberto, é variado e vai mudando. As estações dele têm um relógio próprio que tem suas próprias surpresas. Tu pode entrar no jogo do Natal e ver de um jeito, e entrar no verão e ver de outro. E eu vou além, tá? Porque eu acho que, apesar de ser um jogo da geração passada, ele ainda consegue brigar fácil com jogos mais atuais. E se fosse continuado, claro que o Anthem ia receber patches de Next Gen para eles poderem vender para os consoles atuais, e isso ia deixar o jogo naturalmente ainda mais bonito. De qualquer forma, é importante entender que esses elogios da parte visual funcionam mais para cenários amplos, para cenas bem cuidadas aqui e ali numa missão e para tudo que te joga nessa escala maior. Pois no detalhe, nas cenas de ambientes fechados, como no Fort Tarsis, por exemplo, que é a base do jogo, né? Nessas cenas a coisa decai rapidamente para situações mais genéricas e mal trabalhadas. Mas vamos por partes. Porque a movimentação é outro acerto dos bons desse jogo. Anthem foi e voltou várias vezes entre o que seria seu diferencial e no fim, a escolha de criar mundos vastos pelos quais o jogador pode voar tem seu valor. É um voo liso e libertador que consegue trazer aquela sensação de velocidade e também uma imponência necessária quando o jogador aterriza ali com a famosa Hero Landing, né? Eu acho que o movimento em solo, inclusive, também merece destaque, pois explorar os lugares a pé tem um feeling diferente. O solo tem toda uma outra lógica. Em vários dos lugares do mapa tu consegue te imergir nessa ideia de estar explorando ruínas esquecidas, tanto nas missões quanto em acampamentos que estão espalhados ali pelo Open World. Os pulos e acrobacias funcionam para manter o minuto a minuto da movimentação muito vivo, e assim se torna quase saboroso explorar Anthem, sempre atento aos caminhos do solo, procurando os colecionáveis ou as pistas de uma missão, mas também livre para poder se ejetar de qualquer situação e sair voando, mudar o cenário e bora. Infelizmente, eu vejo que ainda assim existe um negativo aqui, pois com uma movimentação tão interessante, o jogo podia ter construído mais desafios e sessões que usassem puramente quebra-cabeças de movimentação, como o Dying Light, que a gente já fez uma review aqui no canal, né? O Dying Light tem aquela coisa do parkour e ele é muito diferenciado, mas ele cria momentos que tu tem que usar apenas o parkour, que ele não vai ser um jogo de matar zumbi, tu tem que focar na movimentação. Anthem precisava muito disso, porque é muito legal tu poder voar do ponto mais alto que dá nas nuvens e depois descer até o fundo de um rio, tudo na mesma feição. Mas o jogo não usa isso pra nada. O alicerce da movimentação é ótimo, mas tinha que ter ido mais longe. O último ponto positivo que eu consigo conjurar de Anthem é o início e essa primeira pincelada inicial da história. A primeira cutscene e a primeira meia hora de gameplay conseguem com excelência situar o jogador no que aconteceu previamente nesse mundo, e ainda assim te colocam um senso de perigo constante, que infelizmente o jogo nunca mais consegue replicar, mas tudo bem, né? É desesperador quando logo na primeira missão teus companheiros começam a ser destroçados e tu percebe que a ameaça é muito maior do que vocês imaginavam, que isso aqui não vai ser simplesmente um tutorial, por assim dizer, né? É instigante ainda o conceito do hino da criação e dessas relíquias instáveis que podem terraformar partes do planeta num piscar de olhos. O jogo trabalha muito bem seus mistérios iniciais e apesar de alguns nomes ou ideias genéricas, eu acho que existe a sombra de uma boa história ali. Infelizmente, a verdade é que após de mais de 80 horas de Anthem, esses são os únicos verdadeiros pontos positivos que eu consigo trazer. Pois o game design, o combate, os diálogos e o grosso da história são algumas das piores coisas que eu já joguei em meus 20 anos jogando videogame. Assim como é óbvio de cara que o jogo entrega visuais impressionantes, é tão igualmente óbvio que o gameplay do Anthem é muito repetitivo. Tu só precisa passar da primeira hora do jogo para entender que o loop de gameplay dele é muito limitado. Todas as quests são vá ali e mate isso, vá ali e colete isso, vá ali e defenda isso e nada mais. Eu sei que algum lunático já tá comentando aí que não, porque todo jogo é assim, que não sei o que, mas não vem com essa, tá? O objetivo cru de um Fallout 4 pode ser encontre Nick Valentine, mas a quest é bem mais complexa que isso. Tu tem que descobrir onde tá o Nick Valentine,
como soltar o Nick Valentine, o que fazer com os captores do Nick Valentine, e enfim, no Anthem nenhum desses nuances existe. Ele tem ali seus 4 ou 5 tipos de missões e não consegue fugir disso, nem que seja com leves alterações que apimentem a fórmula ou escondam essa falta de conteúdo. É uma pena que num jogo tão cheio de verticalidade não exista combate aéreo ou embaixo d'água. E essas coisas já existem no jogo. Tu pode voar alto e tu pode estar embaixo d'água. Então por que tu não usa as coisas de uma forma mais criativa, entendeu? Ele já tem tudo isso. É só brincar com as peças mais pra trazer variedade de gameplay. Pô, no Homem-Aranha de PlayStation 1 tu já tinha uma fase maravilhosa com o Homem-Aranha correndo contra o Scorpion e não sei o que. Tu tá me dizendo que num jogo tão atual e tecnológico como Anthem não dava pra fazer missões assim? Bem configuradas, com uma AI que funcionasse, seria uma experiência incrível, com um tipo de movimento realmente único. Mas no fim, é mais uma das muitas oportunidades que o Anthem joga fora, simplesmente. Quando o jogo saiu, uma coisa que foi muito criticada foi a performance dele. É comum tu achar reviews e análises que reclamem dos tempos de loading, e várias dessas reviews reportam, inclusive, que o loading acontecia independente de tu trocar de área ou não, porque era um loading às vezes até dos próximos frames que tu tava jogando. Pra review que a gente fez aqui, jogando ele até ele ser fechado ali, eu acho que boa parte desses problemas foi solucionado. Eu não vi, por exemplo, carregar os próximos frames, mas ainda assim, jogando pelo Xbox, é impossível dizer que Anthem é um jogo estável. Ele desconecta aleatoriamente pelo menos umas 2 horas por sessão de gameplay, ele trava em menus aleatórios e tem sérios problemas com renderizar as texturas a tempo. Chega a ser engraçado, assim, tu encostar numa pedra, chegou nela e tu tem que esperar uns 2 segundos pra textura carregar. E o negócio dele desconectar acaba sendo muito grave com ele sendo online o tempo todo, porque se ele desconecta, tu cai do jogo, tu tem que fechar o jogo, abrir ele de novo, esperar dar load. Então assim, pra resumir, a performance do jogo, mesmo 6 anos depois do lançamento, ainda é lamentável. Tecnicamente 7 anos depois do lançamento, né? Porque a gente já tá no ano que ele faria 7 anos, mas beleza. Outra coisa que foi muito mal cozinhada nesse jogo foi a dificuldade. Eu descreveria ela como feita de plástico, tão artificial quanto aquelas flores que tu compra em R$1,99 por aí afora. Tudo funciona no Anthem à base da lógica da boa e velha esponja de bala, e qualquer inimigo pode ser resolvido da mesma forma. Continua atirando nele que uma hora ele vai cair. E beleza, eu entendo, os looter shooters online não são conhecidos por serem jogos de jogabilidade complicada e rebuscada. Eu entendo também que nem tudo precisa ser uma raid de World of Warcraft com vários addons e 30 mecânicas diferentes. Eu entendo e concordo com isso. Mas eu acho que Anthem vai na direção oposta, e vai demais inclusive, na direção de um gameplay emburrificador, onde nem os bosses que são para ser encontros de impacto, nem os bosses apresentam qualquer desafio. O único desafio é que ele tem muita vida. Não existem fases variadas, ataques inesperados ou qualquer raciocínio de AI interessante. Negativo. Os inimigos, sejam eles mobs ou bosses, ficam na tua frente como cones, com muita pouca tática ou planejamento diferente. E aí, como tu tá jogando no console, que foi o nosso caso, o Aim Assist entra e vai fazer com que tu acerte de qualquer jeito, não tem muito desafio. Só resta esperar que a barrinha de vida do que quer que seja que tu tá matando chegue a 0, e aí o encontro vai acabar. Por fim, o último ponto negativo que vamos falar antes de eu entrar na história é a direção de arte. Na minha visão, Anthem tem um problema estético muito grande. E veja bem, eu não falo do gráfico ou das qualidades dos cenários. Eu falo das armaduras, da iconografia das facções, dos rostos dos personagens, dos detalhes. Tudo isso foi criado por concept artists, designers e vários profissionais que se aproximam do meu ramo de trabalho, a música e tudo que envolve ela. Eu acredito que aqui temos algumas boas ideias, mas nunca nada que orna como um verdadeiro projeto artístico deve ser. Compara Anthem com títulos anteriores da própria BioWare e tu vai ver o que eu tô falando. Mass Effect faz escolhas bem deliberadas de design de personagem. As equipes que criaram esses universos pensaram muito sobre os símbolos das facções e como cada entidade do jogo se torna distinta ao longo da tua história naquele mundo. Pegando outro exemplo que eu já citei nesse vídeo, Fallout, eles são mestres nisso. A Brotherhood of Steel tem a sua linguagem e o Enclave tem outra, ambas muito diferentes e fáceis de entender ao mesmo tempo.
E por favor, não entenda que eu quero dizer que Anthem tinha que ser como Fallout ou como Mass Effect, porque não é isso. Esses citados são jogos onde a arte teve tempo de florescer, e Anthem é um jogo que pra mim é transparente, os conceitos foram todos apressados, e como logo a EA desistiu do projeto, toda a grana que iria pra continuar a desenvolver essas ideias depois de 2021 ali, foi pra lata do lixo. É por isso que eu paro na frente das bandeiras dispostas em Fort Tarsis e elas não me dizem nada. São figuras genéricas, representando facções genéricas que sequer puderam ser aprofundadas. E aí tudo que é nuance do jogo fica tão profundo quanto um pires, sem características notáveis, exceto para os fãs com mais de 300 ou 400 horas no jogo. E aí, sinceramente, não me serve. Vamos se divertir então, vamos finalmente falar da história? Podem ficar tranquilos, vai ser breve porque não tem muito o que falar aqui, essa é a verdade. Afinal de contas eu até já te entreguei mais cedo. O início e os temas vagos que ele propõe são o grande acerto. Dali pra frente é só pra trás. Nós vivemos no mundo de Coda, onde milênios atrás essas entidades deixaram tecnologias ultrapoderosas que catalisam uma energia chamada nesse universo de Hino da Criação. Esses artefatos muitas vezes são instáveis e deixam regiões completas do planeta tão perigosas que ninguém as habita. Assim, os civis desse mundo se organizam basicamente em algumas grandes cidades, protegidas hoje dos perigos do mundo moderno por pilotos das mitológicas Javelin, armaduras de exoesqueleto que foram criadas séculos atrás com energia do próprio Hino para libertar os humanos dos tais Urgoth. Humanidade liberada, armaduras conquistadas e o mundo é perigoso. Tudo certo. Isso bate muito, inclusive, com os reportes e relatos que eu citei bem mais cedo no vídeo. Toda a ideia de Anthem, Hino e etc e tal foi tudo criado de última hora. A única noção que os devs tinham do pitch original é que existiriam hubs protegidos por pilotos de armaduras e que além desses hubs, beyond, saca? Além desses hubs, o perigo estaria. Javelin, caso tu esteja se perguntando, é uma palavra que vem do francês arcaico e é um sinônimo de lança. Não é à toa que na tradução ficam como lanças os nomes das armaduras, inclusive, né? Um pequeno parêntese aqui, se me permitem. Eu sempre fui fã das histórias com robôs e mechas. Do Medabots ao Gundam Wing e tudo que passa no meio ali, eu acho todas obras fascinantes, muitas delas com visuais deslumbrantes, inclusive. E aí, quando eu era ainda uma criança, me foi apresentado Heavy Gear 2 pela CD Expert. Nesse momento explodiu minha mente, tudo se conectou, o jogo tinha narração em português e tinha combates com vários robôs gigantes armados muito doidos que fez, claro, eu obcecar e botar dezenas de horas antes de existir qualquer métrica que contasse isso. Foi outra grande felicidade, inclusive, descobrir alguns anos depois que existia uma animação de Heavy Gear, que inclusive passava na nossa TV aberta. Eu curtia muito esses temas e acho que sou o tipo de pessoa que conseguiria entrar liso em Anthem se ele não fosse o desastre que ele é. Imagina jogar um Heavy Gear moderno, é só me dizer onde e quando, parceiro. No Anthem, infelizmente, não vai ser nunca. Mas voltando à história, o resumo é simples. 10 anos antes do jogo começar, a facção dos vilões, sutilmente chamada de Dominion, atacou a cidade de Freemark, buscando uma relíquia poderosa que acreditavam que os daria controle sobre a energia do Hino da Criação. O ataque deu errado e acabou em uma explosão gigantesca, destruindo a cidade inteira e criando um cataclisma chamado de Heart of Rage. Esse Heart of Rage vai ser inclusive o teu rumo ali no fim do jogo, né? Passam-se 10 anos desse ataque e aí entra o teu personagem na história, se situando em Fort Tarsis com seu amigo Owen, e o acordo que vocês têm é que tu é um freelancer, um piloto de Javelin, e o Owen é o teu Cypher, que seria ali o Netrunner inteiro de Cyberpunk, um cara que fica te trazendo as informações no PC para que tu possa lá no campo de batalha ganhar a vida fazendo pequenos contratos e serviços para mercenários ou produtores locais. Ele de Cypher, tu de piloto, e assim que é a lógica. Mas o Owen faz questão, desde o início do jogo, de deixar claro que ele se interessa muito em deixar de ser Cypher e ser um piloto que nem tu. Interessante. Tu vai fazendo as quests iniciais e não demora muito para que tu cruze com o principal vilão de Anthem, o líder atual do Dominion, o Darth Vader do nosso look, um cara chamado simplesmente de Monitor. Sim, o nome do vilão é apenas The Monitor, tão ameaçador quanto seus amigos The Mouse e The Keyboard. Até o nome em português, O Regente, soa melhor que The Monitor. Mas tudo bem, o design do vilão é semi-interessante e pelo menos
temos um vilão, apesar das motivações simplistas. A história aponta que os Dominion estão coletando todas as relíquias que podem para tentar controlar o Anthem de uma vez por todas. E aí o objetivo principal do teu personagem se torna evitar que o poderoso Monitor e seus asseclas tomem conta dessa energia. Aí vem a quest de achar uma Javelin mitológica da grande líder Helena, e tudo isso se torna uma pequena jornada, até que tu finalmente consegue, vai colocar as mãos na brutal armadura e... oh não, um amigo teu te traiu, tua Javelin não funciona mais. Quem poderia ser? Ele mesmo, Owen, que vem cumprir o seu papel de segundo antagonista, dizendo que tu nunca deixou ele atingir o seu verdadeiro potencial e que, pasme, ele sempre quis ser um piloto, como se ele já não tivesse dito isso 52 mil vezes ao longo do jogo. Eu queria dizer que tem mais nuance aqui, que tem sabores da trama que vale a pena entrar, que o Owen tem sutilezas que não ficam claras na primeira olhada, mas a verdade é que nenhuma dessas coisas é verdade. O diálogo com os NPCs é muito porco, e quando são NPCs de terceiro ou quarto escalão, que não aparecem nas cutscenes principais, é ainda pior. Em vários momentos o texto ignora completamente que no mundo aberto tu anda com outros freelancers, que as quests que tu faz envolvem tu estar com outros freelancers. Eu acho bizarro observar como o diálogo e o texto, que são coisas tão primordiais da reputação da BioWare, como eles ficam em terceiro ou quarto plano, e até mesmo no produto final que a gente joga, tu vê essas coisas brigando com o fato do jogo ser multiplayer. Em Four Tarses, se tu tá só dando uma banda por ali, não demora muito para que o som principal seja silêncio, porque os NPCs sequer conversam entre si. A ambientação de Anthem cai pelos pedaços conforme tu convive mais e mais no mundo. E aí a história principal tem muita pressa, depois de um certo momento ali, ela quer correr pro clímax, inclusive sem nem amarrar direito a traição do Owen. Ele aparece ali, não, porque tá aqui o bagulho que tu precisa, eu tô todo queimado, some, e acabou, fim de papo. O jogo quer que tu vá tropeçando direto pra luta final contra o poderoso Monitor, né? E tudo bem, a missão final tem seus momentos, um ou outro visual interessante, mas o combate em si é patético. Uma ótima representação do combate de Anthem como um todo. É tiro direto e reto, sem necessidade de muita esquiva ou raciocínio, sem esperar a segunda fase ou qualquer desafio que te complique. É um combate imbecil para terminar um jogo imbecil, falhando completamente em atingir qualquer nota emocional ou de gameplay que satisfaça jogadores minimamente exigentes. No fim das contas, o Monitor fica estirado e sem vida no chão, tu reencontra teus aliados e fim de papo. Caso ainda não tenha ficado claro quão porca é a conclusão de Anthem, deixa eu te trazer só mais 2 pontos sobre o nosso final, o final que nós jogamos para fazer essa review e que tem filmado, inclusive, tá? Estamos eu e o Thales lá na boss fight final, o grande duelo contra o Monitor, o Thales jogando, eu ali na volta de copiloto, eu pego e digo pra ele, cara, vamos dar um fail state aqui porque a luta tá muito fácil. O Monitor não tá nos tirando muita vida e a gente já quase que tinha depenado a vida dele. Então eu digo pro Thales, cara, vamos de repente sair da área, morrer, alguma coisa assim, que daí a gente pode trocar de Javelin e faz mais umas filmagens, com take diferente, sem HUD talvez e tal, com outra ideia de gameplay, só pra gente ter opções, né? Aí o Thales diz, não, beleza, só não vamos deixar morrer porque o Monitor vai demorar muito pra nos matar, né? Vamos só sair da área pra dar aquele estado de cancelamento. Ah, você saiu da área da missão, faça tudo de novo, não sei o que. Beleza. Eu poderia te contar o que acontece, mas eu posso te mostrar, porque tá filmado. Então só assista. O jogo só te recompensa por sair fora da batalha final. Tentou vazar? Foda-se, mata o boss de graça mesmo, afinal de contas tu já ia fazer isso sozinho mesmo. Vamos de cutscene e deu pro louco, guys, acabou. E se isso não fosse suficiente, se esse primeiro ponto não fosse suficiente, o segundo é mais rápido e mais sutil, mas quase tão imbecil quanto. Olha isso. There's something you need to see. Como que o jogo consegue falhar pra renderizar a textura até em cutscene? Como que é possível um troço desse? Será que quando fizeram o MP4 da cutscene deu esse erro de textura e ninguém se ligou? Será que isso é em real time e só não funciona às vezes mesmo? Eu não sei, eu não entendo tão profundamente assim. Mas tá na nossa frente e é indiscutível. Tá aí o videozinho, pode ficar lupando ele quantas vezes tu quiser. Tá ali, entendeu? Até nesse momento o jogo consegue te apresentar uma falha ridícula.
Isso pra mim é simplesmente inacreditável. Isso é simplesmente Anthem, senhoras e senhores. Depois de toda essa nossa jornada pelo desenvolvimento, produção, divulgação e lançamento de Anthem, eu acho evidente que o maior problema do jogo, o que define a anatomia desse fracasso, é a indecisão. Anthem foi muitas coisas ao longo do desenvolvimento. No início, nas mãos de Casey Hudson, era o jogo que iria revolucionar a BioWare, queria propor uma nova forma de contar histórias com o apoio do modelo live service. Depois, nas mãos de Mark Darrah, John Warner, Ben Irving e tantos outros, se tornou um conceito maleável que ninguém sabia direito que forma deveria tomar. Eles passaram muito tempo brigando contra o fantasma do pitch maravilhoso que Casey Hudson fez lá em 2012. Quando ele sai em 2014, ele deixa todo mundo a ver navios, depois ele volta e o jogo já tá numa outra forma, então nada conseguiu se conectar, nem a ideia original, nem as novas ideias que surgiram, mas os executivos ainda queriam que aquele grande pitch, que fosse a revolução de todos, fosse atingido. É triste, de certa forma, porque as pessoas que trabalharam nesse jogo são de verdade, e muitas delas almejavam com certeza criar um negócio interessante. Ninguém quer colocar um fracasso em seu currículo, não é mesmo? Mas talvez por mudanças de um mercado já instável que é o de videogames, talvez por um foco no lucro da EA, talvez pela quantidade de mãos que passou pelo projeto, por quaisquer uma ou todas essas razões, a indecisão foi o que matou Anthem. Foi ela que destruiu o senso estético, que afundou o game design em pataquadas de live service, que escondeu o jogo de comparações com similares e que apelou para criar conceitos no desespero, para que pudessem divulgar o jogo quando os executivos mandassem. O resultado final é isso, um jogo que mais parece uma ameba disforme do que qualquer coisa, um jogo que não sabe o que quer fazer e nem para quem foi feito, e que só teve como despedida um deprimente fim decretado no último dia 12 de janeiro. Nós estávamos lá, inclusive, cobrindo por uma última vez o que foi essa comunidade, e infelizmente eu não posso te dizer que senti um pingo de esperança. A maioria dos que entraram nos últimos dias eram colecionadores em busca de uma platina que se tornou impossível, e quiçá uma ou outra dentro dessas pessoas fosse talvez fã dessa nova propriedade intelectual. Eu duvido muito, tá? Existe toda uma discussão, inclusive, que pode se ter aqui sobre a permanência de um título desses, né? Sobre como uma empresa como a Electronic Arts pode apenas fazer desaparecer um título que tu pagou, que tu comprou, que supostamente é teu. Mas essa discussão vai ficar para outro vídeo. Hoje eu só quero afogar as mágoas com meus outros amigos apreciadores da bela arte dos videogames, que por vezes nos traz clássicos deslumbrantes e por outras vezes nos traz fracassos tão colossais quanto esse. Maldita seja a EA, meus amigos. Mas com essa, encerramos a review. Foi um vídeo diferente, onde pela primeira vez um jogo me obrigou a jogar estritamente pelo Xbox, e apesar de tudo, é uma história interessantíssima, apesar da tragédia que envolve o jogo, porque afinal de contas tem muita coisa que ainda vem depois disso. Pra onde vai a BioWare? O que aprenderam com Anthem que serviu de lição pra Veilguard? Ficam aí várias questões. Casey Hudson, por exemplo, trabalha agora na Arkanaut, tá à frente do novo Star Wars The Fate of Old Republic, voltando para a franquia que ele ajudou a estabelecer. Eu acho que uma outra discussão interessante também é sobre como os jogos são divulgados tão antes deles estarem prontos, né? Por exemplo, o Anthem ele foi divulgado em 2017, ele estava muito longe de estar pronto. Ele sai em 2019 e é o que é. Agora a gente tem esse Star Wars The Fate of Old Republic que tinham declarações que só sairia por volta de 2028, 2030. Então, muitas questões surgem disso e o que virá realmente só o tempo dirá. Para nós do Boa Noite Gamers, essa review aqui encerra a nossa quinta temporada. Foi um grande ano, onde o canal saiu dos 700 inscritos para os mais de 3.400 que somos hoje. Foi ótimo dividir com vocês debates intensos sobre Far Cry 5, Last of Us 2, Mafia, Mad Max, Bloodlines, Dying Light, Baldur's Gate 3 e agora Anthem. Foi muito bom ver uma comunidade de verdade se formando na nossa volta e poder trocar ideia com vocês nos comentários e nos grupos de membros ou nas lives é algo que continua a nos motivar sempre. Agora vamos tirar umas férias prolongadas onde finalmente vai rolar um descanso.
mas não por muito tempo, pois acho que falo por todos quando digo que quero a 6ª temporada do canal vindo com muita força. Durante esse período de férias, vamos ainda publicar, mas apenas no formato shorts, trazendo cortes e momentos das reviews que rolaram, para que vocês possam matar aquela saudadezinha da gente e quem sabe de quebra ainda consigamos apresentar o canal para mais pessoas. Por fim, por último, derradeiramente, agradeço sempre pela audiência e pela oportunidade. Peço apenas, depois disso, uma série de coisas. Se tu ainda não deixou, deixa teu like, pelo amor de Deus, deixa teu like, deixa teu comentário. Se tu estiver vendo pelo celular, deixa o teu hypezinho ali. Todas essas são formas de apoiar o canal e todas ajudam muito. Se tu ainda estiver te sentindo mais ousado ou mais ousada, tu pode se juntar aí ao nosso fatídico clube de membros, pela bagatela de apenas R$5. Lá que a gente troca ideia, fala sobre as pautas, comenta notícias, mostra o que a gente tem comprado, o que temos jogado e tu pode nos mostrar também. Vai que tu acaba nos sugerindo uma das próximas pautas. Tudo é possível, senhoras e senhores. Menos Anthem 2, aparentemente.